Olá, turma! Mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje nós vamos falar sobre a questão de escolhas. Escolhas fáceis, escolhas difíceis. Se você tiver escolhas fáceis hoje, com certeza a sua vida será difícil amanhã. Você precisa entender que você não pode adiar decisões difíceis. Você tem que entender que as decisões difíceis hoje, elas vão proporcionar vida fácil lá no futuro. Às vezes a gente quer os resultados de forma imediata, então a gente aceita decisões medíocres, decisões medianas no hoje e a gente acaba pagando esse preço lá na frente. Toda escolha tem um custo e aí você paga por isso num determinado momento. Você não quer pagar agora, você vai pagar lá na frente. Essa é a grande questão. Se você tomar decisões difíceis hoje, com certeza você vai ter grande sucesso lá na frente. E o que são essas decisões difíceis? Muitas vezes é abdicar de resultados imediatos, descobrir o que é importante fazer hoje para que você consiga construir algo lá no futuro. E é isso que eu quero te mostrar aqui, para que você tenha clareza, para que você tenha consciência e para que você consiga tomar decisões melhores e saia muitas vezes desse cenário de escolhas automáticas, onde você sabota o seu próprio conhecimento. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui hoje. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal e acompanhe a gente semanalmente, porque toda semana tem conteúdo novo aqui para você. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios, eu ajudo pessoas e as empresas a se transformarem em empresas maiores e em resultados melhores também. E vamos lá então ao assunto dessa semana. Olha só, então você tem que ter ciência que toda escolha envolve uma renúncia. Então você tem que ter certeza que o sim que você está dando, ele é muito mais importante para o não que você acabou de deixar. Então esse é o ponto principal aqui da nossa discussão. Então você precisa decidir um caminho onde você vai abandonar outro. E aí você precisa ter essa clareza, porque senão você vai ter dificuldades lá no futuro. O que acontece muitas vezes é que você está dando sim para recompensas imediatas. E isso não se perpetua, isso não é sustentável. Você tem já de cara o benefício. E isso não é sustentável, isso não se sustenta no futuro. E aí você acaba deixando de fazer o que é importante, o que vai te trazer resultado a longo prazo. O problema é quando você faz isso, você acaba perdendo todo esse investimento que você está dando. Então reflita, você está consciente dessas perdas? Vamos pegar aqui um exemplo, às vezes você vai comer um chocolate, às vezes você vai comer uma quantidade exagerada de comida, porque você está tendo benefício imediato, você está tendo uma satisfação ali. Porém, se você permanecer nessas escolhas, você vai ter dificuldade lá na frente, o seu peso talvez não seja o adequado, a tua saúde talvez não seja melhor, e aí você vai ter que pagar esse preço e aí não está se desenvolvendo. Outro ponto é você, às vezes, deixar de estudar, deixar de se aprimorar para você ficar vendo Netflix, para você ficar vendo um relacionamento com os seus amigos, e aí você não se desenvolve. Lá na frente, talvez isso custe caro para você. Então são armadilhas que às vezes a gente acaba entrando por deixar nossa vida no automático. E aí você não consegue entender que essas decisões terão um preço lá na frente. Então o perigo de você não ter escolhas conscientes. Então o que acontece muitas vezes? Você acaba adiando decisões, você acaba se mantendo no caos, você acaba entrando num processo de só reclamar, reclamar da equipe, reclamar do trabalho, reclamar da família, reclamar do ambiente, e você não enxerga. Só que essas reclamações é porque você está tomando decisões e isso está acontecendo e você não percebe que é você o grande responsável por onde você está hoje. Que parece pequeno, mas é isso que te mantém nesse lugar, é isso que te mantém dessa forma que você está hoje, porque você já entrou no piloto automático e você não consegue enxergar a saída muitas vezes. Então entenda que você está onde você está hoje porque você tomou decisões lá atrás e isso está te fazendo pagar esse preço hoje. Então o presente, ele é fruto do passado. Você tem que ter essa consciência. Então se você quer um futuro melhor, e aquele que você reclama hoje, você tem que tomar decisões hoje, você tem que entender que decisões que você está tomando. A vida ela é assim, ela é causa e efeito. Não tem outra alternativa. Então, aquilo que você está passando é porque você decidiu no passado. Então, essa falta de organização, essa falta de desmotivação, esses resultados oscilantes, muitas vezes, que acontecem no seu dia a dia, não é acaso. É algo que você decidiu estar, é algo que você decidiu fazer no passado. Então, são escolhas que você vem tendo que estão te levando para esse caminho. E aí você tem que fazer essa reflexão. O que você precisa mudar, o que você precisa desenvolver.
Nem toda perda vale a pena dentro do teu contexto. Então proteja o que é essencial. Algumas perdas, obviamente, são investimentos. Outras são armadilhas. O que vale a pena perder? O conforto para o crescimento, o controle para você a autonomia, a velocidade para a consistência. Você vai abdicar de tudo isso para você poder crescer, se desenvolver e consistência. Tudo isso vai te gerar liberdade para você poder fazer outras coisas. Agora, muitas vezes tem coisas que você opta que não vale a pena perder quando tem a ver a sua integridade, quando coloca na balança a sua identidade e os seus valores. Aí realmente você tem que parar e analisar, porque isso não faz sentido para a gente. Então, olha só, como que você pode fazer escolhas melhores? Primeiro, tenha consciência do que você está fazendo. Tenha entendimento do que você está fazendo. Então pare e entenda o que está acontecendo. Silencie, às vezes, o seu impulso, a sua ansiedade, muitas vezes, porque a gente, às vezes, quer resultado imediato. A gente está tão ansioso nos dias de hoje que as coisas... Você pode parecer que as coisas acontecem de um dia para o outro, mas não existe isso. Você tem que ter um outro princípio que se chama paciência. Quando você planta uma semente, não nasce frutos no dia seguinte. Você precisa ser paciente, cuidar daquela semente, você precisa passar pelo processo. Então, na verdade, você tem que se apaixonar pelo processo. E muitas vezes o processo ele é de longo prazo. Você tem que olhar para frente para os próximos 5 anos para você ver o que você vai ter daqui a 5 anos. Porque você precisa plantar hoje para colher daqui a 5 anos. Então, observe quais são os seus hábitos que estão no automático. Tente evitar esses hábitos, tente parar, silenciar um pouco, entender, paciência. E aí você passa tudo pelo filtro dos seus valores. Entenda se aquilo é importante, se aquilo vai ferir alguma coisa dentro dos seus valores. Então começa a construir dessa forma, onde você começa a ter consciência. E aí, obviamente, que você vai ter que ter renúncias e ter coragem para fazer isso. Porque o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas estão no ambiente e elas não querem desagradar as pessoas, elas não querem ir contra as pessoas, elas não querem ir contra aquele ambiente. É uma escolha, tá certo? Mas você vai entender que esse preço vai chegar com certeza lá na frente, porque você está fazendo escolhas para você ficar no ambiente que você está, para ficar na situação que você está e para ficar do jeito que você está hoje. Então, se você permanecer com essas desculpas, permanecer com essas escolhas, com certeza a sua vida não vai mudar. E para isso precisa dessa palavra coragem. Coragem de tomar decisões, mesmo que desagrade muitas pessoas, porque você tem que pensar é no seu futuro, é no seu desenvolvimento, é nos seus resultados que você deseja. Isso é muito importante para que as coisas de fato se desenvolvam. Quem cresce escolhe de forma diferente. Quem se desenvolve escolhe de forma diferente. Tem consciência das suas escolhas. Tem consciência que está abdicando de coisas de benefício imediato para você ter resultados a longo prazo. Profissionais de sucesso planejam antes de agir, entendem quais são os riscos, o que está acontecendo, desenvolve pessoas em vez de só reclamar, criam cenários melhores, criam ambientes melhores, ou até mesmo sai dos ambientes que estão hoje inseridos, porque ele sabe que naquele ambiente não terá os resultados necessários para que ele cresça, para que ele se desenvolva. Então é importante criar processo ao invés de improvisar, é se apaixonar pelo processo também e criar ambientes melhores e situações melhores. Buscar resultados de forma sustentável é o que a gente está falando aqui ao longo de todo esse processo. Então, não deixa a vida no modo automático, não deixa a vida na música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Isso é mediocridade pura. Aliás, essa música devia ser encerrada, porque a gente às vezes entra nesse processo e muitas vezes as pessoas não estão tão maduras e acabam indo para um local onde elas não desejam, muitas vezes. Então, essa música, ela é um cenário bem complicado se a gente colocar na nossa vida dessa forma. Então, escolhas difíceis hoje, vida fácil amanhã. É uma reflexão. Você vai precisar de coragem para você perder hoje, para você poder ganhar lá na frente. Comece a escolher de forma melhor hoje, porque é hoje que você está construindo o seu futuro e dessa forma você vai ter muito sucesso. Olha só, é difícil, não é fácil, mas você precisa colocar isso em ação. Então pega esse vídeo, pega os pontos importantes que você entendeu que é importante, coloca a ação que você vai fazer ou as ações que você vai fazer, coloca um prazo para que isso aconteça e obviamente que é você que tem que executar esse plano. Se tiver alguém, você coloca o nome de alguém aí, às vezes é um companheiro que tem que fazer, é um amigo, é o irmão, é a mãe, é o pai que tem que fazer alguma coisa para poder te ajudar, você coloca e comunica a pessoa para poder te ajudar. Dessa forma você tem um plano e aí é ação o tempo todo.
são as ações que trarão resultados na sua vida. Entenda isso aí também. Então, se você tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagem que a gente vai estar te respondendo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal que toda semana tem conteúdo novo aqui para poder te ajudar. E se você precisar de uma mentoria, se você tem dificuldade às vezes de colocar em prática tudo isso que a gente está falando, a gente tem mentoria onde eu consigo te ajudar aí com muito mais propriedade. A gente vai entender que momento que você está e depois a gente apresenta uma proposta com um diagnóstico que a gente pode estar fazendo. Basta você entrar em contato e mandar mensagem aqui para a gente. Gostou do nosso conteúdo? Curta o nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo para o maior número de pessoas, porque você vai estar ajudando essas pessoas a saírem do automático e tomarem decisões melhores e você vai contribuir para a vida das pessoas. Eu quero te agradecer mais uma vez, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.